Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Nós vamos dar continuidade aqui na aula anterior, onde eu mostrei para vocês a criação desse fluxograma aqui e trabalhando com o comando para, né? O para ele tem a característica de ter uma variável de controle, um valor inicial, um valor final e um passo. Esse passo aqui é se ele vai de 1 em 1, de 2 em 2, qual que vai ser a característica do incremento, tá? Então, a gente utilizou aqui a ferramenta Flowgorithm, colocamos, né, implementamos esse fluxograma aqui, ó, para tratar esse problema. Elabora um programa que vai ler a nota de 5 alunos, calcular e exibir a nota média. Então, a gente fez a declaração das variáveis aqui, o conte alunos que foi inteiro, inicializamos a variável soma, né? A média vai ser a soma dividida pela quantidade, então vocês têm que sempre entender o raciocínio que foi utilizado para a solução do problema. Então aqui a gente tem a representação do para, que aí a gente trabalhou aqui com conte alunos que foi de 1 até 5. Aí a gente tem pedindo a nota, a entrada da nota, a soma. Isso aqui é um loop que vai ficar repetindo aqui várias vezes, tá? Vai ficar repetindo aqui 5 vezes, na verdade. E aí depois tem o cálculo da média e a saída. E aí na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como implementar isso no Portugal, tá? Então nós vamos criar um novo arquivo aqui. Vou salvar esse arquivo. Vou chamar ele aqui de exemplo para notas, né? Ou nota média, para a gente ter uma noção. Nota média. Vou salvar ele aqui. Então, nós vamos declarar as nossas variáveis aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente for seguir o nosso fluxo, ó, nota, soma e média. Então, a gente vai declarar aqui, ó, variável nota, o soma. Aí, no Portugal Studio, eu já posso declarar a variável e inicializar essa variável com um determinado valor. Vou pôr aqui 0.0 por se tratar de um valor do tipo real, né? E eu tenho que inicializar a variável soma. Vou explicar para vocês depois por que eu tenho que inicializar essa variável aqui. E eu tenho a média, né? Vou ter aqui a variável inteiro, tá? Na verdade, a variável inteira aqui, eu nem vou precisar declarar ela aqui, eu vou explicar para vocês por que também. No Portugal Studio, né, o para, a gente declara a variável dentro do bloco. Então, agora, eu declarei as variáveis, inicializei a variável soma, e aí eu tenho que receber os dados. Para isso, ó, eu vou utilizar a instrução, o laço de repetição para. Eu poderia criar aqui, ó, antes, só para vocês entenderem melhor aqui, eu poderia criar aqui, ó, uma condição enquanto o conte alunos for menor ou igual a 5, tá? E aí eu vou receber a nota, vou somar a nota para depois eu calcular a média. Né? Tudo que você faz com para, você vai conseguir fazer com enquanto também. Porém, o para tem algumas características um pouco diferentes, tá? O enquanto, vou até fazer esse exemplo com enquanto aqui, depois eu vou modificar para vocês verem a diferença. Ó, vou criar aqui a variável inteiro, conte alunos, recebendo 1. Vou fazer dessa forma aqui, tá? Aí, enquanto o conte alunos for menor ou igual a 5, o que eu vou fazer? Vou pedir a nota, digite a nota do aluno, leia a nota. Eu vou usar esse raciocínio aqui, tá? Vou fazer com enquanto primeiro, e aí depois eu vou fazer com o para. Aí, o soma, ele vai receber o que está nele mesmo, mais a nota. Como eu estou usando ele depois da atribuição aqui, para ele ir acumulando, por isso que eu tenho que inicializar ele com 0, né? Antes de qualquer coisa, como ele é um acumulador, ele é um somatório, eu tenho que garantir que ela vale 0. Por isso que eu tenho que inicializar ele aqui, tá? Porque sempre ele vai pegar o que está na variável mais o que está na nota. E vai acumulando isso à medida que o usuário vai informando a nota, tá?
Aí eu vou ter aqui agora o cálculo da média. A média vai ser o quê? A soma dividido, né, a barrinha é o operador de divisão, dividido por 5,0. Se eu pôr só 5 aqui, ele pega a parte inteira da divisão, tá? Por isso que eu coloco 5,0 aqui, para ele pegar a divisão normal. Aí eu vou colocar aqui, ó, a nota média é... Vou pôr mais como separador, né? Média. Eu posso colocar aqui assim, ó, pontos, né? Isso vai ser a nossa saída, ó. Então, aqui é a solução utilizando o enquanto, né? Então, se eu executar aqui, ó, ele vai pedir a nota, né? Ele vai pedir a nota, então, vou colocar aqui algumas notas, ó. 5 notas, né? Que ele pede. Por que que ele está pedindo um monte de nota aqui, ó? Não para mais, né? Exatamente porque não colocamos aqui, ó. Vou parar a execução. Se eu clicar aqui no X, eu paro a execução. O que que faltou aqui? Conte alunos, recebe conte alunos, mais um. Então, eu tenho que incrementar. Vou até mudar aqui, ó. Informe a nota do conte alunos, ó. Vou até mudar aqui o nosso laço, né? A nossa entrada, para ele informar qual que é o aluno. Informe a nota do primeiro, faltando aqui, né? Do primeiro aluno. Então, vamos executar, ó, informa a nota do primeiro aluno. Aí vou colocar aqui uma nota, segundo, terceiro, quarto e quinto aluno. Aí ele calculou a média. Bom, então agora eu vou fazer aqui, vou modificar esse programa utilizando o para. Então a gente viu, ó, que o para é o quê? A sintaxe dele lá no fluxograma, ó, é para uma determinada variável, que a gente chamou aqui de conta alunos, de 1 até o 5. Passo 1. Então, ele tem isso aqui, ó, para conte alunos de 1 até 5, passo 1. Então, a gente tem que transformar isso agora num comando aqui, ó, para inteiro conte alunos recebendo 1, ponto e vírgula, conte alunos menor ou igual a 5, ponto e vírgula, conte alunos mais mais. O que que é o conte alunos mais mais? É o mesmo que conte alunos recebe conte alunos mais 1. Aí eu vou remover ele daqui, ó. Né? Aqui está dando a mensagem aqui, ó. Isso é até legal, né? Que a gente está declarando. Ela já foi declarada aqui. Então, se eu tentar declarar ela aqui de novo, né? Eu tenho que remover aqui, ó. Aí ele vai... Vou comentar esse bloco aqui, ó. Barra asterisco, asterisco, barra, comenta o bloco. Então, o que que eu estou fazendo, ó? Esse bloco aqui vai ser ignorado, né? Porque eu estou modificando ele para trabalhar com para. Então, qual que é a estrutura do para? O para, ele tem uma variável de controle, nesse caso aqui é o conte alunos, e a gente pode declarar essa variável dentro da própria estrutura. O conte alunos, que é a minha variável de controle, ela vai ter que ter um valor inicial, ela vai ter que ter um valor final. Qual que é o limite? Até onde? Quando que vai parar? E vai ter o incremento. Conte mais mais é o mesmo que conte recebe conte mais 1. E aí aqui dentro, ó, eu vou até copiar esse código aqui e trazer para cá. Só que aí o bacana é que a gente não vai precisar disso aqui. O legal do para é que ele já tem o incremento dentro da própria estrutura, ó. Então, eu vou remover isso aqui fora. Eu não vou precisar desse bloco aqui mais, né? Então, com para, você inclusive escreve uma linha a menos de código aqui no caso do incremento, porque isso já está dentro da própria estrutura, tá? Então, a gente vai ler os dados, vai somar, vai ficar repetindo aqui, ó. Vou executar passo a passo aqui para vocês verem o que que vai acontecer, ó. Ele vai cair aqui, vai entrar,
a gente pode perceber aqui do lado, ó, eu vou trazer essas variáveis para cá, ó, conte alunos, soma, nota e a média, para vocês visualizarem aqui esses valores, ó. Então, vou executando passo a passo, vai pedir a nota do primeiro aluno, vou colocar aqui um valor, deu Enter, aí ele já inicializou os valores aqui, o conte passou para 2, porque teve um incremento aqui, o soma 8, porque a nota informada foi 8, e ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vou pedir, informar a segunda nota, nota valeu 9, aí agora ele vai somar o quê? 8 mais a nota, ó. Executou, né? A nota passou para 17, 8 mais 9, 17, e o conte passou para 3. Ele vai ficar fazendo isso aqui mais vezes, né? Aí vai pedir a nota do quarto aluno, do quinto aluno. E aí ele vai exibir a média, vai calcular a média e vai exibir. Então, o que vocês têm que entender aqui? Tudo o que eu faria com para, eu consigo fazer com enquanto. Mas o para, ele tem algumas características interessantes aqui, né? Sempre que eu sei a quantidade, olha, sempre que eu sei a quantidade, essa quantidade é definida, é interessante eu trabalhar com para, porque ele já tem a inicialização nele, ele já tem o limite e já tem o incremento. Ou seja, praticamente eu vou enxugar o meu código. Se a gente pegar o código anterior e comparar com esse código aqui, vocês vão ver que esse está mais curto. É uma estrutura que ela já tem a inicialização, já tem a condição de parada e já tem o incremento dentro dela. E ela tem a mesma finalidade do enquanto, que é repetir um bloco de comando um conjunto de vezes, tá? Então, aqui a gente fez, né, o fluxograma representando essa estrutura do para. Inclusive, quando você vai criar, ó, ele aqui, você tem que definir a variável de controle, você tem que definir o valor inicial, você tem que definir o valor final e o passo. Esse passo ele pode ser de 2 em 2, de 3 em 3 e etc. Depende da necessidade aí, tá? E aí aqui, ó, nós implementamos essa solução utilizando o Portugal, ó. Declaramos as variáveis, criamos a estrutura para receber os dados, que são as notas, e somar, e depois calculamos a média. Lembrando que no enunciado, a quantidade de alunos já foi definida lá, ok? Então, esse é o comando para, né? Muito parecido ali com o comando enquanto que a gente já viu, tá? Um grande abraço aí, até a próxima aula.